Já de volta, e no Natal nós celebramos o mistério central da fé cristã, que é o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. E por solidariedade e amor pelos seres humanos, de todos os tempos e lugares, Deus quis tornar-se um de nós. Jesus assumiu a natureza humana ao mesmo tempo em que conserva a sua divindade. Olha que incrível! Isso quer dizer que Jesus Cristo, em pessoa, é humano e também divino. Sobre o mistério da encarnação de Jesus, eu vou conversar agora aqui no programa com João Paulo Bedor, que é religioso da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos, e colaborador também da Livraria Paulos. Ele vai, inclusive, nos dar hoje ótimas dicas de livros, dicas de leitura sobre este tema. João Paulo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco sobre esse mistério tão bonito que é o mistério do Natal, o mistério da encarnação de nosso Deus, que vem morar conosco, viver conosco e compartilhar também de nossa fraqueza e da nossa alegria. João Paulo, quando a gente fala em mistério, muitas pessoas às vezes acham a palavra um pouco inacessível. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é esse mistério. Puseram uma sombra sobre o mistério. Infelizmente, as pessoas começam a compreender o mistério como aquela coisa enigmática, ou então aquela coisa que não tem uma resposta que possa ser aproximada. Colocaram Deus distante do homem, E, na verdade, é o contrário. É o contrário, está pertinho, está ali, É o homem, tanto que Jesus se manifesta na sua revelação, porque ele encarna. Ou seja, Deus, decide ser um de nós, como você falou já no início, decide ser um de nós e passa a compreender mais o homem do que nós imaginamos, Então, existe, claro, graças a Deus nós estamos em um tempo em que o mistério já começa a demonstrar, de fato, a sua abertura ao mundo, Então, quando se fala em mistério, nós temos que ter claro a ideia de que o mistério, de fato, ele é inacessível porque ninguém decifra, porque não é um enigma. O mistério de Cristo é uma pessoa. Cristo é uma pessoa que se revela, Então, não é um enigma, como o enigma da Esfinge, do conto lá, dos contos gregos. Não, pelo contrário, o conto de Édipo, no caso, Então, Cristo não. Cristo manifesta toda a realeza e a verdade de Deus na sua pessoa. Por isso, é indivisível. E esse tempo do Natal a gente tem que entender que, de fato, o mistério de Deus se encarna. Então, sabe quando a gente lê o Êxodo, porque o Novo Testamento tem uma ligação muito grande com o Antigo Testamento. As pessoas leem muito separado, mas uma coisa está junto da outra. Então, por exemplo, quando Moisés vê a sarça ardente, que depois que fala Deus fala a Moisés quem ele é, qual foi a tendência de Moisés? Esconder o olhar. Porque o mistério você, de fato, não compreende por completo. Você tem o entendimento necessário para a sua vivência de fé. Só para a vivência de fé? Não, para a vida. Porque se o mistério não se faz vida, não adianta existir mistério. Então, por isso que Jesus se encarna. Então, o que é que acontece com Moisés? Moisés vê Deus na sarça ardente e volta para falar no Egito contra Faraó, que está maltratando o povo. Deus vê a humilhação do seu povo e desce para falar com Moisés. A mesma coisa acontece novamente em Cristo. Deus, em sua plenitude de amor, vê novamente o sofrimento humano. E aquilo que foi desfigurado se configura novamente em Cristo Jesus, que se faz homem para pertencer à humanidade, como ele de fato é. Agora, João Paulo, você é de uma congregação que tem como carisma e comunicação também, De que forma nós todos podemos comunicar, então, Jesus humano, mas também divino, mas também Deus? Então, a minha congregação, quando ela trabalha a questão da humanidade, da comunicação em si para a humanidade, é nesse objetivo de oferecer Jesus ao mundo. É cumprir o mandato que ele dá em Mateus, vinde a mim todos. Então, o meu fundador, o padre Tiago Alberione, ele tinha essa necessidade de que todas as pessoas conhecessem de fato a Cristo, por meio da palavra e da Eucaristia, que acontece agora no Concílio Vaticano II, onde a palavra e a Eucaristia são postas em grande evidência para o povo de Deus. Então, a comunicação, comunicar Jesus de fato encarnado, é não ser um herege. Eu brinco sempre, Porque a gente fala assim,
né, o humano e divino ao mesmo tempo. Porque houve heresias em que tentaram diminuir a divindade de Cristo e houve heresias em que tentaram aumentar demais a divindade de Cristo. E Cristo nenhuma coisa, nenhuma outra. Cristo é a união dos dois. É claro que houve concílios para resolver essa questão. Como é que nós comunicamos? Nós comunicamos como ensina São Paulo, sendo outro Cristo. O alter Christus, né? Então, outra pessoa, novamente, um cristão de fato na sociedade. Se nós formamos o homem como Cristo se formou e Cristo apresentou a dignidade do homem, da pessoa humana, nós de fato estamos fazendo essa comunicação do Evangelho. Aí nós temos, claro, o Natal é o tempo oportuno para essa discussão. Para essa discussão, porque no Natal nós temos o tempo. Vocês percebem que as pessoas estão mais emotivas? As né? pessoas se sentem mais tocadas, estão mais solidárias. Fala-se muito em gratidão, hoje a gente falava de gratidão agora há pouco, né? Então, eu amo a árvore de Natal, né? Embora tenha uma origem protestante, mas a árvore de Natal, ela tem um símbolo muito forte, eu vejo assim, porque a árvore de Natal é o símbolo da vida. É a árvore que frutifica para a vida, né? Então, quando a gente pensa no Natal, a gente tem que pensar nessa vida que se dá à humanidade novamente. Se a humanidade, tanto que a gente usa muitos textos de Isaías no período do Advento, se a humanidade anda nas trevas, surge para ela uma luz. E nós temos claramente e visivelmente essa luz do mundo, que é Cristo nosso Senhor. Por isso que os anjos, né, festejam quando o Cristo encarna. E os anjos festejam quando o Cristo ressuscita. Tem uma ligação entre o Natal e a morte muito grande. Né? Então, o Natal é de fato para a salvação do mundo, para a salvação de todas as pessoas. Por isso que os anjos cantam glória a Deus, porque Deus ama os homens e Deus se manifesta aos homens por amor. Né? É isso que tem que ficar gravado nos nossos corações, né? Esse amor, ele não pode dissociar do nosso coração. Né? Manifesta por amor. É o amor que faz Cristo encarnar e ele se rebaixa. Né? Por isso que São Paulo vai falar da condição divina, se torna um simples escravo, entre aspas, né? Porque um simples servo, porque ele se torna como os homens. E se torna, perceba, tão frágil, menino numa manjedoura, né? Desprezado pelas pessoas, não teve onde nascer. Depois se aproxima, né, um pouco mais adiante, perseguido por um rei, que manda matar as crianças. Posteriormente, foge para o Egito. Depois retorna do Egito, se perde no templo. Né? Depois passa um tempo de vida oculta, volta a pregar o amor, falar sobre a vida e falar sobre o céu, acaba morrendo numa cruz e ressuscita para mostrar que a vida vence novamente. Então, esse é o mistério da encarnação. Né? O mistério da encarnação engloba tudo. Sim, fica essa reflexão para todos nós, então, nesta manhã. João Paulo, eu queria falar sobre a Paulus. Pois é, muita gente conhece como livraria, outros como editora, vai muito além, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre a Paulus, que é nossa parceira aqui no programa, como que surgiu, há quanto tempo está aí, né, recebendo pessoas e ajudando pessoas também. A Paulus como livraria, ela tem uma missão muito importante, né? Porque nós não somos apenas para vender livros. Nós tentamos trazer as pessoas para que elas consigam conseguir um pouco mais de vida. Não é um foco só comercial, não é isso. Não, porque se for comercial, não vale a pena. É comum, exatamente. Né? Ganhar dinheiro é mais fácil ganhar dinheiro com outras coisas do que ganhar dinheiro com livro. Né? É melhor o que é que a gente faz? A gente traz uma mensagem de vida para que as pessoas, de fato, se aproximem do mistério de Cristo, né? Eles experimentem essa vida cristã de fato. Então a Paulus oferece produtos para a formação da pessoa humana, né? Homens e mulheres de fato que ofereçam ao mundo o ser cristão, né? Se nós, nosso Brasil, de fato fosse cristão, né, nós não teríamos um paraíso na Terra. Então, o que é que nós tentamos? Por meio da formação humana, intelectual, fazer com que as pessoas, de fato, busquem melhorias para si. E aí, quando a gente fala de produtos, são produtos para todas as idades, né? Sim. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo o público. Principalmente na questão de liturgia, formação de teologia, catequese, espiritualidade. Nós temos um leque muito grande de formação. Psicologia,
área de infanto-juvenil, né? Então, da criança ao adulto, e o adulto de todas as idades, né? Do adulto que é criança e o adulto também que é adulto. Porque tem um adulto criança também, a criança sempre que está lá dentro da gente não morre nunca, sempre. né? Olha, chega o Natal, todo mundo vira criança de novo. Todo mundo, é uma delícia isso. É maravilhoso, é um período maravilhoso, né? Então, nós tentamos fazer essa formação para as pessoas, né? Buscando dar a elas o melhor que nós temos na Igreja Católica, né? Então, oferecendo a elas sempre uma formação que, de fato, faça ela se questionar enquanto cristã, porque o questionamento ele é muito importante, principalmente para a formação da pessoa, ela tem que se questionar para que possa crescer e possa evoluir no pensamento e no agir na sociedade. Quando você fala em formação, vocês ministram cursos também, João Paulo? Nós temos cursos, né, programados aqui em Belo Horizonte, principalmente nos finais de semana, aos sábados, né? Então, são oferecidos temas variados, em que as pessoas podem se aproximar tanto na filosofia como da teologia e temas didáticos e que perpassam algumas questões de ensino, né, de trabalho com psicologia, etc. E esses cursos são abertos para toda a população? São abertos, né? Aí, alguns são oferecidos de maneira gratuita, onde a pessoa apenas chega para participar do curso, outros são oferecidos com alguma taxa para o pagamento do assessor ou então com o oferecimento de algum produto. E onde as pessoas podem se informar sobre esses cursos que são oferecidos, João Paulo? Nós temos a nossa livraria na Rua Bahia, né? E é lá que vocês conseguem alguma informação. A Paulus, ela fica na Rua Bahia, 1136, isso. É a partir do endereço ou então pelo telefone em que vocês podem ter alguma informação, né? Acho que depois a equipe vai deixar o WhatsApp e o endereço da livraria. Tá aí na telinha para você. Agora a gente falou de dicas de leitura. Eu falei ali no início, quando eu apresentava você. Você separou algumas dicas aí para passar para quem está em casa. Queria que você falasse um pouco sobre essas dicas que você trouxe. Eu trouxe algumas interessantes. Como eu falei para vocês, no início, temos algumas controvérsias sobre a questão da fé cristã. Então eu trouxe esse livro aqui, que é o livro de Santo Atanásio, que fala justamente sobre o mistério da encarnação. Aqui ele vai ser claramente contra os arianos e vai mostrar que Jesus de fato é Deus e homem. Porque o que o arianismo dizia, que Jesus não era Deus, Jesus era um ser humano superdotado. Não, encaixa exatamente naquilo que a gente falava agora há pouco. Né? Aí Atanásio, né, ele vai ser, ele é um bispo, então ele vai tentar defender essa fé de fato que ajuda a compreender esse mistério de Deus que se encarna e une a si a humanidade e a divindade. Para quem quer aprofundar conhecimento, então uma ótima dica. Esse aqui é Santo Atanásio. Santo Atanásio. Essa aqui é a coleção patrística, onde são os padres da igreja, os gregos e os latinos, que escrevem e oferecem respostas aos temas. O período patrístico é um período muito apologético. Então, existiam muitas controvérsias e eles tentam responder essas controvérsias que existiam. Claro, a gente está entrando aqui no mundo helênico, Império Romano, é um período muito conturbado da igreja, né? Então, eles vão tentando oferecer respostas para as pessoas daquela época, mas também serve muito para nós. Você falou em coleções. Lá também as pessoas encontram coleções completas na Paulus, completas. Né? A patrística é uma das coleções, nós temos outras coleções que se referem também à teologia, à oração. Nós temos, por exemplo, né, para as celebrações litúrgicas, este livrinho aqui que é maravilhoso. Advento e Natal, Sim, como celebrar? Como celebrar. São pequenas dicas que se oferecem para esse período do ciclo natalino, que vai... Que às vezes as pessoas têm dúvidas mesmo como celebrar, né? O que é o ciclo natalino, né? Até às vezes as pessoas me mandam mensagem perguntando qual o dia do ciclo. Não já passou o Natal? Que a pessoa pensa que o Natal se resume ao dia 25. Passa o dia 25 e acabou, não é? Isso é comercial. Não, nós não celebramos o comercial, nós celebramos a Cristo. Então, o período natalino começa no primeiro domingo do Advento, termina no batismo do Senhor. Né? Então, ou seja, vai terminar no ano que vem ainda. Não termina no dia 25 de dezembro. E, claro, entre essas festas, nós vamos ter as festas maiores, né? Maiores, que eu falo assim, no sentido de celebrativas. Sim. Não que uma seja menor e outra maior. E como celebrar, essa é uma ótima dica, então. Tá. O que mais você trouxe para a gente, Nós temos também, como é um período litúrgico, Meditando a Palavra, que são um livro que oferece, né, reflexões semanais para
os domingos do Advento e do Natal. Meditando a palavra é outra opção, então, que vocês vão encontrar lá E na claro, Paulus. para quem reza, todos nós, A liturgia diária. nós temos a liturgia diária das horas, que é um produto muito importante, né? Até eu estava pensando, eu vou ler depois a oração finalzinha da liturgia diária das horas, que a oração de hoje, ela é muito importante, porque nós já estamos nos aproximando do Natal. Hoje é 19. Já, 19. Daqui a pouco é 25. Então, semana que vem já, gente. Passa as muito orações da rápido. igreja também se dirigem nessa dinâmica, né? E como que funciona esse aí das horas, liturgia diária das horas? Esse aqui, digamos que foi o grande feito do Concílio Vaticano II para os leigos, né? Porque antigamente isso aqui era resumido apenas para o clero. A oração das horas é a obrigação do clero, tanto que é pecado o clérigo não rezar a liturgia das horas, né? Só que o Concílio Vaticano abre ao povo de Deus Para todas as a pessoas. oportunidade de rezar o ofício divino, né? Então, o ofício divino é justamente isso, são salmos em que você se refere a Deus e à sua majestade e tenta contemplar essa realidade gloriosa. Então, os salmos do Antigo Testamento e leituras do Novo Testamento para dar essa entonação. Então, nós veremos que toda a liturgia das horas dirige ao mistério de Cristo, seja da sua encarnação, seja da sua ressurreição, seja de uma festa nossa litúrgica, da Imaculada Conceição, como foi há pouco tempo, da Mãe de Deus que virá, dos santos mártires inocentes, etc. Tá. Antes de você ler pra gente, vocês têm uma loja virtual também. Quem quiser, para hoje nessa correria toda do dia a dia, é só acessar lá o site da Paulus, né? Tem paulus.com.br/loja. Facinho, e ali, /loja, né? Então, esse contato conosco se dá também por meio do canal de venda, que é o site. Tá. Né? Todos esses exemplares que você trouxe, as pessoas encontram lá também, né? Claro, Tá estão certo. todos disponíveis. João Paulo, quero agradecer muito a sua vinda antes de você ler pra gente. Muito obrigada. Feliz Natal para você, para toda a família lá da Paulus, tá bom? Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês e participar e conhecer tanta gente boa. E a você que está em casa, que está me ouvindo, agradeço a atenção e a audiência ao mesmo tempo, né? Porque, de fato, é muito importante esse período natalino. Muito especial. E vivamos na paz e na alegria, com amor, né? Nos reunamos em família para que sejamos felizes durante todo esse período natalino e para além dele, né? Amém, que assim seja. Lê pra gente então. Agora, maravilhosa a oração, né? Que diz o seguinte: ó Deus, que revelastes ao mundo o esplendor de vossa glória pelo parto virginal de Maria, dai-nos venerar com fé pura e celebrar sempre com amor sincero o mistério tão profundo da encarnação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É com Deus. Muito Volte obrigado. sempre, viu? Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Continue conosco, porque no próximo bloco nós vamos falar das principais ações da campanha Faço Parte, ações realizadas em 2019. Eu volto já.